Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês um tema importante para a gente finalizar o conteúdo da disciplina de vetor de geometria analítica. Falaremos sobre superfícies quádricas. Existe uma certa analogia entre o estudo que nós fizemos das cônicas com o estudo que nós iremos fazer das quádricas. Quando falamos sobre cônicas, havia uma relação, uma correspondência, entre as curvas que nós denominamos por cônicas, as elipse, parábola, hipérbole e as outras cônicas degeneradas, como por exemplo um ponto, um par de retas concorrentes, uma única reta, com soluções de equações de segundo grau em duas variáveis, na variável x e na variável y, ou seja, o gráfico é representado em R2, no plano cartesiano. No estudo que nós iremos iniciar agora, é uma situação análoga, só que acrescentando uma variável a mais. Continuamos tendo uma equação do segundo grau, só que ao invés de ser uma equação de duas variáveis, x e y, temos três variáveis, x, y, z, e portanto o gráfico dessa vai ser uma superfície no R3, tá? A representação gráfica da solução dessas equações. Então, vamos dar início ao nosso estudo agora. Bom, superfícies quádricas. Vimos no estudo das cônicas que, por meio de uma mudança de coordenadas adequada, translação e rotação, às vezes até combinando as duas, é possível escrever a equação geral do segundo grau em duas variáveis, que é essa equação aqui. Essa é a equação mais geral possível em duas variáveis, Temos aqui um termo quadrado em x, aqui o coeficiente do termo quadrado em y, o termo cruzado x vezes y, e as constantes aqui, os termos lineares, e a constante f. Então, essa é a equação mais geral possível de uma equação, no caso de segundo grau, em duas variáveis. E vimos que, usando translações e rotações, podemos transformar essa equação em, aqui como exemplo, uma dessas aqui. Não apenas essas, mas aqui apenas como exemplo. Equação da parábola, a equação da elipse, a equação da hipérbole, no caso da parábola tem um termo linear e um termo quadrado, e vimos que a depender de qual seja a variável quadrada, nós temos que o eixo da parábola pode ser vertical ou horizontal. No caso da elipse, você tem apenas os termos x ao quadrado e y ao quadrado, e a depender de onde esteja o denominador maior, o eixo maior vai estar sobre o eixo do x ou o eixo dos y. Se no caso da hipérbole, é muito semelhante à elipse, só que tem um sinal negativo, tem um termo positivo e outro negativo. O positivo, se for x, significa que o eixo real é sobre o eixo do x, se for y, o eixo real é sobre o eixo dos y. Então, assim, você tem uma equação desse tipo, usando rotação, a gente elimina o termo x vezes y. Usando uma translação, a gente elimina os termos lineares, com exceção do caso da parábola, que continua tendo um termo linear. E no final, você tem uma dessas três equações, como um exemplo mais simples. Isso que eu estou explicando é para motivar o que nós iremos fazer agora. Faremos um estudo análogo para entendermos a relação entre as equações de segundo grau em três variáveis e sua representação gráfica no espaço euclidiano por meio de superfícies denominadas quádricas. O fato importante é entender que, analogamente ao caso das cônicas no plano euclidiano, por meio de mudanças de coordenadas adequadas, translação e rotação, podemos transformar a equação geral do segundo grau em três variáveis, dada por essa expressão aqui. Nossa, quando você tem três variáveis, complica. De fato, continua sendo a equação do segundo grau,
né? Porque o grau máximo aqui das variáveis é 2. Só que agora apareceu a variável z. Isso complica um pouquinho, porque isso introduz o termo z ao quadrado, introduz o termo x vezes z, e o termo y vezes z, e o termo linear em z. Ó. Então, usando translações e rotações de maneira análoga ao que foi feito no caso do R2, é possível transformar esta equação complicada aqui em, novamente, apenas como um exemplo, uma dessas superfícies quádricas. Aqui é o tipo que a gente chama de quádrica centrada, né? Nesse caso aqui, que a equação não tem termo linear e aparece todas as variáveis x, y, z ao quadrado, e as quádricas não centradas, que tem um termo, uma variável linear e as outras quadrado, né? Então aqui é um exemplo simples. Se você me pergunta, então professor, a gente vai fazer translação e rotação em R3? Não. O nosso estudo vai se limitar a entender os gráficos dessas equações aqui, mas já simplificadas. Não vamos tratar aqui nesse curso como transformar essa equação complexa numa equação mais simples. Em geral, se estuda isso no curso de álgebra linear. Com ferramentas de álgebra linear se faz isso de maneira bem fácil. Então, mas eu quero que vocês entendam que o processo de transformar essa equação complicada numa daquelas mais simples é análogo ao processo que nós fizemos no caso do plano, só que no plano é bem mais simples fazer rotação e translação. No caso de R3, o que eu preciso é que vocês entendam que, de maneira análoga ao que foi feito no plano, é possível transformar essa equação complicada em uma equação mais simples. Então, a partir de cada caso acima, vamos aprender a identificar e representar graficamente cada superfície, ou seja, o que nós iremos focar aqui? É entender a representação gráfica de cada equação dessas aqui. E no final, vamos falar um pouquinho também das superfícies cônicas e das superfícies cilíndricas. Vamos começar com o estudo das quádricas centradas, né? Forma canônica ou padrão. Tá, aqui tem um caso, quádricas centradas. Como é que você tem uma equação de uma quádrica centrada? Quádrica centrada aparece x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado e é constante. Sempre. Tá? Não aparecem os termos lineares, porque estamos aqui falando apenas da forma canônica ou padrão, ou seja, a equação já está na forma mais simples possível, tá certo? Então, estou aqui falando apenas no caso em que a equação já está na forma canônica ou padrão. Então, a primeira quádrica centrada que nós iremos falar é o que a gente chama de elipsoide. O elipsoide lembra uma bola de futebol americano, né? Você tem aqui essa representação aqui, correto? E aqui onde podemos visualizar os eixos x, y, z. Você percebe aqui claramente que, deixa eu mudar aqui a cor, você tem aqui, ó, quando você faz o z e o a0, você vai ter um corte. Você vai ter uma elipse aqui. Se você pega qualquer plano aqui paralelo ao plano XY, você vai cortar, você vai cortar ao longo de elipses. Observe bem. Tá? Você pega um plano paralelo ao plano XY, você vai cortar ao longo de elipses. E você também consegue fazer os cortes nas outras direções aqui, por exemplo, que também você vai ter elipses. Então, as seções
quando você secciona um elipsoide por um plano, você obtém elipses, né? No caso mais geral. Então, o elipsoide, ele é caracterizado, a equação dele é quando todos os sinais aqui são positivos, todos os coeficientes são positivos, tá? Então, você tem a forma canônica, você tem que ter a constante do segundo membro igual a 1, e todos os coeficientes aparecem no denominador como números positivos. Por isso que eu represento como quadrados de A, de B e de C, né? Por serem números, né? Números positivos. Então, você observa, por exemplo, se você faz Z igual a 0 na equação, você some com essa parte de Z. Você tem uma elipse, a equação de uma elipse. Se você faz o Y igual a 0, por exemplo, Y igual a 0, você está cortando com o plano XZ. Você também tem outra elipse. Aqui, ó, você também tem outra elipse. Tá? Elipse com eixo maior. Quem é o eixo maior aqui? Depende de quem é o maior, se é o A ou se é o C, tá? Se você faz x igual a 0, você também tem outra elipse. Um eixo da elipse é B, um semi-eixo é B e outro semi-eixo é C. Então, você, quando secciona pelos planos coordenados, o plano XY, o plano YZ e XZ, você obtém elipses. E as equações você encontra facilmente a partir da equação original. Aqui você visualiza melhor, tá? Então aqui eu tenho, ó, A, o semi-eixo A, o semi-eixo B e o semi-eixo C. Ora, semi-eixo A está nessa posição, então eu estou considerando que, estou considerando que aqui é o eixo X. Aqui o B, então aqui é o eixo Y. E aqui é o eixo Z. Correto? Porque o B é o denominador da variável y ao quadrado, o A é o denominador, o A ao quadrado é o denominador de x ao quadrado, o C ao quadrado é o denominador de z ao quadrado. Então, aqui corresponde ao eixo X, aqui corresponde ao eixo X, né? Aqui eu tenho o eixo Y, aqui o eixo Z. Bom, deixa eu apagar aqui, para não bagunçar o meu desenho. Vamos lá, vamos voltar agora para onde importa. Vamos continuar. Então, o que você precisa entender? Toda vez que você tem uma equação desse tipo, o gráfico é um elipsoide, e se o A, o B for igual a B, for igual a C, esse elipsoide se transforma em uma esfera. Então, se A igual a B igual a C, temos, vamos supor, chama isso aqui de R, essas constantes chamam de R, temos uma esfera de raio R. A equação vai ficar assim: x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá claro? Então fica uma observação. Vamos continuar. Hiperboloide de uma folha. Hiperboloide de uma folha é quando apenas um dos sinais, um dos coeficientes é negativo. Lembrando que o denominador tem que ser constante igual a 1. Se nesse caso apenas um dos coeficientes é negativo, olha só a figura. Vai ser o que nós chamamos de hiperboloide de uma folha. Uma folha porque ele é composto por uma única componente conexa, né? Ele só tem uma parte. Você vai ver que tem algumas figuras, alguns gráficos que você vai ter duas partes separadas, igual no caso do plano que você tinha, por exemplo, a hipérbole, né? Tem dois ramos que são separados entre si, né? Então tem duas componentes conexas, que é a maneira que a gente fala em matemática. Então nesse caso,
veja bem, você vê claramente que a nossa figura, que é o hiperboloide, ele tem uma parte interna aqui, ó, essa parte interna, né? E tem essa parte, e você tem um único eixo que passa pelo meio aqui, ó, que é esse eixo, tá? Os outros, eles furam a superfície. Então, como é que você identifica que eixo é esse que passa no meio? Esse eixo que passa no meio corresponde à variável que tem um coeficiente negativo, que nesse caso, quem tem um coeficiente negativo é o z ao quadrado. Então, aqui é o eixo z. Então, aqui vai ser, para manter a orientação correta, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Maravilha, gente. Você também pode observar uma coisa interessante. Se você intersectar, colocar aqui uma cor diferente, amarelinho, se você intersecta a sua superfície, que nesse caso é o que nós chamamos de hiperboloide de uma folha, se você intersecta por planos, né? Estou com uma, fazer aqui um desenho melhor. Espera aí, aqui. Vamos deixar ali mesmo. Se a gente intersecta por planos, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo aqui, um plano. Considera esse plano aqui, ó. Aqui estivesse representando um plano que intersecta a nossa superfície, que é um hiperboloide de uma folha. Se esse plano é paralelo ao plano XY, né, perpendicular ao eixo Z, que é o eixo de simetria do hiperboloide de uma folha, a gente vê que ele vai intersectar aqui em uma figura que é uma elipse. Então, as interseções de planos, as secções dos planos perpendiculares ao eixo de simetria são elipses, tá? São elipses. E como é, essas interseções você obtém como? Fazendo Z constante. Então, olha, o desenho está horrível, né? Deixa eu apagar. Se você faz Z constante aqui, chame Z igual a Z0, tá? Chama de Z0. Chamou de Z0 uma constante, passa para o segundo membro dessa constante, você vai ter a equação de uma elipse. Você vai ter essa equação aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1 mais z0 ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui é uma constante positiva, que você pode chamar de k ao quadrado. Se você divide toda a equação por k ao quadrado, obtém uma equação de uma elipse aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado dividido pelo k ao quadrado, porque para aparecer o número 1, né? Aí eu encontro a equação de uma elipse. São essas elipses que eu desenhei ali de forma bem tosca, só para que vocês visualizem um pouco, tá? Ok. Que imagem interessante tem? Se você intersecta, por exemplo, a superfície, que é o hiperboloide de uma folha, com o plano, vamos supor o plano YZ, x igual a zero. X igual a zero. Se você faz x igual a zero, gente, o que acontece aqui na equação? Olha, x igual a zero some. Isso aqui é, deixa eu apagar esse zero. Essa equação aqui é equação de quê, gente? É equação de uma hipérbole. Então eu tenho uma hipérbole. De fato, a interseção vai ser uma superfície mais ou menos assim, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês verem. Essa é a superfície mais ou menos assim. Aqui não dá para ver direito, né? Vai ser a nossa hipérbole, né? Melhor desenhar aqui, passando por dentro aqui, fica invisível aqui, passa aqui, né? Então eu tenho uma hipérbole. Se você intersecta com o plano x, y, z, ou seja, x igual a zero, aí você obtém uma hipérbole. Se você faz
ao invés de você fazer y igual a z, se você faz, em vez de você fazer x igual a zero, você faz x igual a constante, você também vai ter uma hipérbole. Tá? Faz x igual a um x0, uma constante qualquer. Então, você vai ter hipérboles também. Se eu faço um x constante, pego um valor de x aqui, a interseção aqui com esse plano vai ser uma hipérbole assim, uma parte para cima aqui e uma parte aqui, ó, para baixo. Compreende? Se você faz o x constante, você vai ter também uma hipérbole. Se você faz y constante, também vai ter hipérboles. Por isso que o nome é hiperbolóide, porque você tem as secções que são hipérboles de uma folha, porque tem uma componente apenas, né? Isso. Aqui você tem alguns desenhos auxiliares para entender melhor o que eu estava explicando, que são as hipérboles que eu falei, né? Que você tem aqui como secção, né? Você corta por planos que, nesse caso, são planos aqui que contém o eixo de simetria, que é nesse exemplo é o eixo Z, né? Essas hipérboles aqui você tem as assíntotas dela, que você pode determinar. Isso aqui é um outro fato que, embora essa superfície, né, seja curva, né, tem uma curvatura aqui, essa superfície, que é o hiperboloide de uma folha, é um tipo de superfície que a gente chama de superfície regrada, que é algo que a gente não está estudando no curso. Ou seja, você pode construir essa superfície usando apenas retas, tá? Apenas retas você constrói essa superfície. Vamos continuar. Aqui tem as secções. Você corta o hiperboloide de uma folha com um plano, o que você obtém, tá? Você obtém aqui a superfície, aqui uma elipse, aqui duas retas paralelas, né? Aqui você obtém uma parábola, entende? Aqui você tem essa parte aqui você tem uma hipérbole, enfim. Aí você tem todos os cortes possíveis dessa superfície por planos, para ver como é que ficam essas fatias, tá? O hiperbolóide de duas folhas, duas folhas significa a equação, ela vai ter dois sinais negativos, e ela vai ter duas partes, a superfície vai ter uma parte em cima, uma parte embaixo, dependendo de como seja o eixo. Nesse desenho aqui, ó, a variável que tem coeficiente positivo é que vai definir esse eixo de simetria aqui. Então, nesse caso que a gente está desenhando, importante aqui, como a variável que tem o coeficiente positivo é o z ao quadrado, aqui é o eixo z. Então, aqui fica eixo x, eixo y, ok? Aqui você está vendo como é que é. Se você fatia aqui x constante, esse plano que vocês estão vendo nessa figura corresponde a um x, um valor de x constante, né? Aqui, ó, x constante, aí você tem esse plano. Então, esse plano vai intersectar o hiperboloide de duas folhas em uma curva plana que é uma hipérbole. De fato, você faz x constante aqui nessa equação, você passa essa parte para o outro lado, você vai ter uma equação de uma hipérbole aqui. E se você corta por planos paralelos aqui, ó, ao eixo z, ou seja, z constante, já esses planos aqui você faz o z constante. Esse desenho aqui de baixo. A secção vai ser elipses. Então faz z constante, passa para o outro lado, você mostra que vai ter elipse. A depender do valor de z, por quê? Se você for descendo esse plano, vai chegar a um ponto extremo aqui, que você vai pegar apenas esse vérticezinho ou esse vérticezinho aqui. E se você pega um z que está nessa faixa aqui, ó, o plano não vai intersectar aqui a superfície, porque a superfície não passa por essa região, tá? Então a interseção vai ser vazia nesse caso. Para z entre esse valorzinho aqui e esse valorzinho aqui, tá?
esses dois pontos extremos. Então é isso, uma coisa muito importante. Aqui também mostra como são as secções, né? Quais são as figuras que você obtém quando intersecta o seu hiperboloide de duas folhas com um plano. Então, você pode ter elipses, parábolas, e hipérboles também, tá? Então, aqui está ilustrado todas as possibilidades. Esse é nosso hiperboloide de duas folhas. Maravilha. As quádricas não centradas. Primeiro ponto aí para vocês entenderem, as quádricas centradas significa que elas são simétricas em relação ao centro, né, ao ponto aqui central, a origem. São simétricas, o desenho é simétrico. Você pega uma reta passando pela origem, essa reta vai intersectar a superfície em pontos antípodas. Antípodas são opostos, né? Um é menos o outro. O mesmo acontece com o hiperboloide de uma folha. Você passa uma reta pela origem, vai furar a superfície em pontos opostos. E também o mesmo acontece com o elipsoide. Então, é por essa razão que nós chamamos de quádricas centradas, né? Que elas têm essa simetria em relação à origem. As não centradas não apresentam essa simetria. As não centradas, você pode representar assim. Você tem um termo linear, uma variável linear e as outras duas quadradas. Quadrado, né? Então, x ao quadrado, y ao quadrado, z. Poderia ser z ao quadrado, y ao quadrado, x. Ou x ao quadrado, z ao quadrado, y. Isso aqui é apenas um exemplo. Então, nesse exemplo, o termo que não é quadrado, a variável que não é quadrada, no caso é z, é a variável que define esse eixo aqui, ó. Tá? Deixa eu desenhar melhor. Oi. Esse eixo aqui, que passa pelo centro, né, é o eixo de simetria do seu paraboloide elíptico. Ele corresponde à variável que não é o quadrado. Aqui então a variável é o eixo z, corresponde ao eixo z, tá? Então, aqui também é uma outra representação da mesma figura, que é o paraboloide elíptico. Se você corta o paraboloide, né, por planos, você vai ter parábolas ou elipses, a depender de como esses planos cortam a sua superfície. Por isso que o nome paraboloide elíptico. E tem aqui, finalmente, paraboloide hiperbólico, que o nome ficou aqui embaixo, está errado. Deixa eu ver se eu consigo colocar na posição certa esse nome. Bom, deixa aí, paraboloide hiperbólico, depois eu ajeito. A equação, enquanto paraboloide elíptico eu tinha os dois coeficientes com o mesmo sinal. Então aqui mudou, foi quando eu mexi no desenho, né? Pronto, deixa assim. Ó, os dois coeficientes, o x ao quadrado e y ao quadrado, têm o mesmo sinal. Então, isso caracteriza o paraboloide elíptico. O sinal poderia ser positivo ou negativo. Porque essa constante c, ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então, nessa situação que está aí representada, se o c for positivo, o gráfico, o z tem que ser positivo. Então, a superfície vai estar acima do plano xy, porque z é positivo. Porque o produto C vezes Z tem que ser positivo, porque o primeiro membro é um número positivo, ou não nulo. E se ele for negativo, o Z tem que ser negativo, porque o produto tem que ser positivo, ou seja, Z negativo significa que a superfície está abaixo do plano XY. O que caracteriza o paraboloide hiperbólico pela equação? É o fato de termos os coeficientes x ao quadrado e y ao quadrado com sinais opostos, um é negativo e outro é positivo, tá? Novamente, tanto faz aqui, porque o c pode ser positivo ou negativo. Novamente, ele tem um termo linear, que no caso é a variável z, portanto, aqui nós temos esse pontinho aqui especial. Esse eixo vai ser o eixo da variável que é linear, no caso, aqui é o eixo z, tá?
Então eu vou ter uma direção aqui que eu vou ter o eixo X e a outra direção vai ser o eixo Y. X, Y. Tá claro? Então é isso. Então veja, essa figura é um pouquinho mais complexa, né? Você vê, ela parece uma cela. Então você vai ter secções que são parábolas, né? Por exemplo, se você cortar fazendo x igual a zero nessa equação, você tem a equação de uma parábola. E de fato aqui, ó, eu vou ter uma parábola. O meu desenho está ruim, né? Pronto, agora melhorou. Aí vou ter uma parábola bonitinha, certo? Se você faz y igual a zero, você também tem uma parábola. Y igual a zero, você está no plano XZ, mas aí vai ser uma parábola com cavidade para baixo. Então deixa eu desenhar aqui um exemplo como é que seria essa parábola, algo assim, tá? E se você faz z constante, você vai ter hipérboles assim, um ramo aqui e um ramo aqui. Ficou errado. Ele está endoidando aqui. Deixa assim. Pronto. Você vai ter dois ramos de hipérboles se você faz z constante, tá bom? Então aí a posição correta vai depender do sinal de C, para você saber se ela está posicionada se dobrando dessa maneira ou se dobrando de maneira oposta, tá bom? Então aqui você visualiza isso, aqui é o eixo Z, né, que eu falei. Aqui é o eixo Z. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Você faz Z constante, você tem esse plano, e a curva de interseção são hipérboles. Superfície cônica, né? Superfície cônica é quando você tem todas as variáveis, o quadrado, aparece, né? O quadrado de todas as variáveis e aparece a constante igual a zero, tá? Vamos explicar em geral o que é uma superfície cônica, que aqui é só um exemplo. Aqui são as seções cônicas, né, que dão as curvas cônicas, né? Quando você corta um cone por um plano, você tem as elipses, circunferência, parábola, hipérbole, que nós já falamos sobre isso. Então a equação de uma superfície cônica, ela tem, em geral, aqui no caso que nos interessa, essa equação aqui, tá bom? Mas em geral, como é que você pode definir uma superfície cônica? É uma superfície gerada por uma reta, que é a geratriz, que se move apoiada numa curva plana qualquer, que é a diretriz, e passando sempre por um ponto fixo, que é o vértice. Então essa equação aqui, ela gera uma superfície cônica, onde a curva diretriz, que é a curva plana, né, onde a reta está apoiada, é uma elipse ou uma circunferência. Aí a superfície que você vai obter vai ser uma superfície desse tipo que estamos visualizando aqui, uma cônica desse tipo. Mas a superfície a princípio poderia ser a curva plana que você pode usar, pode ser qualquer curva plana, não precisa ser uma elipse, tá? Aqui está uma outra representação da superfície cônica. Então, se você tem uma curva plana qualquer, vou colocar aqui outra. Veja bem, você tem aqui um plano. Vamos desenhar um plano. Espera aí. Vamos desenhar um plano. Uma representação aqui de um plano. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiro esse. Segundo esse.
Agora aqui, imagina essa figura aí, beleza. Vamos fazer uma curva aqui, colocar uma outra curva aqui. Vamos imaginar uma curva aqui, tá? Então, deixa eu fazer uma curva qualquer. Vamos fazer uma curva qualquer em cima desse plano, tá? Aí você pega um ponto aqui fora, peguei um pontinho. Então aqui é o vértice. Essa curva é a curva que a gente chama de diretriz, né? A curva plana, a curva que está no plano, a gente chama de diretriz. Agora você pega uma reta, uma família de retas que passa, vai andando sobre a curva, mas sempre apoiada nesse ponto. Então você vai ter um feixe de retas aqui, ó, né? Andando aqui sobre a curva. À medida que ela vai andando aqui sobre a curva, ela vai desenhar uma superfície, né, que reproduzindo esse desenho. Vocês estão percebendo isso? Então, isso é um fato importante, tá? Que acaba não valendo aqui esse último, né? Mas eu queria que vocês entendessem esse conceito aqui, que é muito importante, tá bom? Então, isso aqui também é um cone, só que é um cone que diferente daquele cone que você está acostumado. O cone que você está acostumado é quando essa curva que está aqui embaixo, ó, essa curvinha azul que eu desenhei, quando ela é uma elipse ou uma circunferência. Aí nesse caso você tem um cone com esse aspecto que você está vendo aqui, mas o cone ele pode ter um aspecto mais geral, conforme esse desenho que eu estou esboçando aqui. Bom, já baguncei aqui meu desenho. Superfície cilíndrica, tá? Superfície cilíndrica é quando existe a omissão de uma das variáveis, a equação se pode visualizar claramente assim. Por exemplo, aqui nessa equação não aparece a variável z, só a variável x e a variável y, tá? Ou seja, essa equação ela representa uma curva no plano e a outra variável é livre, a variável z. Então, quando você tem essa situação, você tem uma superfície cilíndrica. Mas a definição da superfície cilíndrica ela é mais geral. É uma superfície gerada por uma reta geratriz que se move paralelamente a uma reta fixa, percorrendo os pontos de uma curva plana, que é chamada diretriz, tá? Seria bom fazer um desenho, né? Então aqui, nesse caso, é um cilindro de altura R, tá? Nesse caso aqui, ó, esse desenho aqui. Então a curva plana é a circunferência. Imagine, você tem aqui a circunferência, tem aqui uma circunferência. Beleza, tem a circunferência, né? E agora você tem uma reta, vamos pegar uma reta de referência aqui, que é uma reta que passa aqui pelo centro. Pega essa reta. Aí você vai pegar aqui uma família de retas paralela a essa, passando pela curva, passando pela circunferência. A família de retas paralela a essa, passando pela circunferência, vai desenhar a figura, né, do nosso cilindro. Quando ele for percorrendo aqui, o desenho que você vai obter é exatamente o desenho do cilindro, à medida que você desloca a reta sobre aquela curva. Então essa reta que você usou aqui, essa verde clarinha, verde água, né, verde turquesa aqui, é a reta geratriz. A curva plana, que no caso está em vermelho, é a curva chamada diretriz. Então, quando a reta vai se deslocando sobre a diretriz, sempre mantendo-se paralela à reta que a gente
tomou como referência, que nesse caso foi essa reta azul, no final você vai desenvolver a figura de um cilindro. Só que essa expressão do cilindro que você está vendo, esse gráfico do cilindro que você está vendo, é quando a curva diretriz é uma circunferência ou uma elipse. Só que essa curva poderia ter qualquer aspecto. Por exemplo, aqui, e a reta, aqui é a mesma coisa, é um cilindro, esse cilindro é um cilindro, ele está torto, então não é um cilindro, é um cilindro. Porque você está com feixe de retas, nesse caso aqui, paralela a essa reta aqui. Aqui o meu desenho não está muito bom, né? Não manteve o paralelismo. Mas seria algo mais ou menos assim. Né? A curva embaixo, a curva diretriz é uma circunferência. Só que a reta que define a direção, ela está fazendo um ângulo. Então você tem um cilindro que a gente chama cilindro oblíquo, que ele tem esse ângulo aqui, ó, né? Um ângulo alfa. Então é isso. E a curva, que é a curva diretriz, ela pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma circunferência. Bom, exercícios. Vamos lá. Identificar a quádrica representada pela equação. Aqui eu tenho uma equação, eu tenho que identificar qual é a quádrica que corresponde a ela. Qual é a estratégia? A estratégia é você colocar na forma padrão, na forma canônica. Então, você tem que ter aqui, nesse caso você vê claramente que tem a variável x ao quadrado, tem a variável y ao quadrado, tem a variável z ao quadrado e tem uma constante. Então, é uma quádrica centrada. Você tem que fazer aparecer a constante 1 aqui. Então, você divide pelo 144. Aí, depois que você simplifica a equação, você encontra claramente um hiperboloide de uma folha, porque tem um sinal negativo. E como aqui o sinal negativo está no eixo Z, então essa seria o gráfico, né, do nosso hiperboloide de uma folha. Reduzir a equação abaixo à forma canônica, identificar e construir o gráfico da quádrica que ela representa. Então, reduzir a forma canônica. Então, aqui tem duas variáveis que estão ao quadrado e uma variável linear, z. A variável linear se coloca no segundo membro. Depois você divide pelo coeficiente, que é o 9, né? E aí você tem essa expressão aqui. Essa quádrica é uma quádrica não centrada, né? Porque ela tem aqui uma variável linear e duas quadradas. E como os sinais aqui são iguais, os dois sinais são positivos, eu tenho um paraboloide elíptico, que é essa figura aqui, esse gráfico. Represente graficamente a seguinte superfície cilíndrica. Já estou dizendo que é uma superfície cilíndrica. Como é que você sabe? Que a equação aqui não tem a variável z. Então, isso aqui é uma curva no plano xy. Quando você varia, como não aparece z, então qualquer reta vertical passando pelos pontos dessa curva satisfaz essa equação em R3. Só que aqui eu tenho z, tem que variar de menos 3 a 3. Então, como a equação independe da variável z, trata-se de um cilindro com diretriz dada pela hipérbole, que é dada pela hipérbole. Deixa eu escrever direitinho. Diretriz dada pela hipérbole, tá? Que é a curva plana no R2. Então, eu tenho essa hipérbole embaixo, no plano, e cuja diretriz é uma reta paralela ao eixo z. Mas não só isso, né? Então, aqui tem um desenho que ficou um pouquinho ruim. Eu tenho aqui a hipérbole. Aqui é a minha hipérbole que tem essa equação, x ao quadrado menos... Observe que o eixo real é o eixo do x na hipérbole. Aqui eu coloquei o eixo real do eixo dos y, né? O desenho aqui está errado. E como aqui é positivo em x ao quadrado, então o eixo real sobre o eixo do x, certo? E aqui eu estou com o eixo real sobre o eixo dos y, então aqui tem um pequeno equívoco, tá? Nessa figura. Então,
correto mesmo seria desenhar assim, para a gente corrigir, sem muito esforço. Eu apago aqui, eita, apaguei demais. Como é que a gente pode corrigir essa falha, né, sem ter que refazer tudo? Assim. Então aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Agora tá certo, tá? Então, e aqui tem um detalhe, né? O Z varia de menos 3 a 3. Então aqui ele tem que variar de uma altura máxima, que corresponde a 3, a uma altura mínima aqui, menos 3. Então, é um outro fato importante aqui para a gente fazer. Você tem que ter a parte embaixo aqui, menos 3, e a parte aqui em cima aqui, que vai até 3, né? Então, o cilindro, isso aqui é uma superfície cilíndrica, observe que é bem diferente daquele cilindro que você está acostumado a ver, tá? Mas você entende isso pela definição. Então, para cada ponto aqui embaixo, essa curva azul, todos eles satisfazem a equação dessa hipérbole. Como a equação está em R3, não aparece a variável z, então qualquer ponto que está nessas retas verticais, passando pela curva que é a hipérbole, qualquer ponto aqui satisfaz também aquela equação, tá? Que é a diferença de dois pontos, você pega um ponto que está aqui e um ponto que está aqui, esses dois pontos que eu marquei têm a mesma variável x, a mesma abscissa e a mesma ordenada, só muda a cota. Então esses dois pontos satisfazem essa equação, porque essa equação não depende da cota, só depende da abscissa e da ordenada. Como a abscissa e a ordenada desses dois pontos que estão na vertical são iguais, ambos satisfazem a mesma equação, portanto pertencem ao gráfico, tá? O único cuidado aqui é que você tem que estender o gráfico fazendo z variar de menos 3 a 3, ou seja, tem que desenhar mais para baixo aqui a superfície, tá bom? Aqui é só para servir como uma ilustração. Bom, quarto, determine a equação da superfície esférica, com centro nesse ponto aqui e tangente ao eixo do z. Então, a superfície esférica, ela tem como... O que define uma esfera? Então, é assim, a esfera é definida assim, dado um ponto, dado uma constante positiva, que é o raio, o ponto é o centro, o conjunto de todos os pontos de R3, observe, todos os pontos de R3, que são equidistantes daquele centro, define uma esfera, tá? Que tem a mesma distância. Então, a distância de qualquer ponto dessa superfície para o centro é sempre R. Isso é o que define uma esfera em R3. Deixa eu apagar minha esfera aqui. Portanto, como eu sei que esse ponto aqui, esse C, é o centro, como é que eu preciso calcular o raio? Como é que eu defino o raio da esfera? Sabendo que a esfera é tangente ao eixo dos Z, então o raio, a esfera vai tocar no eixo Z, vai tocar em um pontinho. E esse ponto de interseção, a distância dele para o ponto C vai ser a distância, vai ser o raio, ou seja, o raio é a distância do centro ao eixo Z, tá? A distância do centro ao eixo Z é a distância do centro ao ponto do eixo Z que está mais próximo da esfera. Esse ponto é o ponto em que a esfera toca o eixo Z. Então, você vai calcular exatamente a distância entre o centro C e o eixo Z. Então, a distância entre um ponto e uma reta. Então, aqui
o raio vai ser essa distância, o eixo Z tem essa equação, o vetor diretor do eixo Z é 0,01, e aí a distância D, que é esse D, que é a distância de C ao eixo Z, é dado por essa equação, né? Módulo de V vetorial OC dividido pelo módulo de V. Só que o V, que é o vetor diretor, é K, é o versor do eixo Z, K. OC tem a mesma expressão de C, né? As mesmas coordenadas do ponto C, que o O é a origem, então menos 2, 3 e 4. Quem é K vetorial OC? Aqui eu fiz diretamente o produto vetorial. K vetorial I é J, K vetorial J é menos I, mudou de sinal aqui, K vetorial K é o vetor nulo. Então eu tenho menos 3, menos 2, 0. Ou seja, o módulo desse vetor aqui é 9, raiz de 9 mais 4, raiz de 13, e o módulo de V é 1, se dividir por 1 fica raiz de 13. Então, a equação da esfera é o seguinte: um ponto P pertence à esfera se a distância desse ponto até o centro for raiz de 13. A distância do ponto P ao centro é dada por essa raiz aqui, o módulo do vetor CP. Então é x mais 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, z menos 4 ao quadrado. Tira a raiz, isso aí tem que ser igual a raiz de 13. Essa equação é que define essa esfera. A esfera que é tangente ao eixo Z e tem aquele centro, aquele ponto C como centro. Eleva ao quadrado, desenvolve a equação, no final você chega a essa expressão aqui. Essa é a equação da esfera de centro C que tangencia o eixo Z. Exatamente essa equação final que a gente obteve aqui. Tá bom? Então, isso basicamente finaliza, né, a nossa explicação aqui nessa aula. Esse vídeo ficou um pouco longo e espero que ajude vocês na execução da atividade. A atividade está bem simples, né? Então eu acho que vocês não vão ter problema para resolver, tá bom? Com essa explicação aqui, então, espero que não. Mas se tiver qualquer problema é só colocar no mural, tá bom? Então vamos encerrar a gravação e até o próximo vídeo. Obrigado.